Olá, meus amores, bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que sim. A tia estava com saudade. Vamos lá. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar começar a trabalhar mais, aprofundar sobre a história do nosso país. A tia tem 3 recadinhos para vocês. O primeiro recado é que vocês vão para um lugar calmo, silencioso, iluminado, ventilado, para que você possa se concentrar na aula de hoje, prestar atenção sem que ninguém lhe atrapalhe. Junto com você, para você não ficar disperso, para você não se atrapalhar, ter que estar se levantando para buscar algo que você vai precisar, você já leve junto com você seu lápis, sua borracha, seu apontador, seu caderno e seu livro didático, que nós vamos trabalhar hoje com o nosso livro de história, certo? Então, junto com vocês, pegue o livro de vocês de história, abra na página 116 e acompanhe nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Tratado de Tordesilhas. O que é isso, tia, esse tratado? Quando eu falo de tratado, eu falo de um acordo, certo? Foi um acordo que os portugueses e os espanhóis fizeram para que ambos não brigassem pelas nossas riquezas. Vamos lá, Katia, vamos viajar um pouco pela nossa história. Tá aí, o Brasil foi dividido, um lado da linha do meridiano de Tordesilhas, né, que eles fizeram o meridiano, ficou com a corte portuguesa e o outro lado ficou com a corte espanhola. O que foi esse Tratado de Tordesilhas? Foi um documento assinado em junho de 1494 na Vila Espanhola de Tordesilhas. Os protagonistas foram Portugal e Espanha. Foi um tratado, um documento que eles assinaram, um acordo que eles assinaram entre Portugal e Espanha, que demilitaram através de uma linha imaginária. Eles fizeram uma linha, imaginaram uma linha de tal estado para tal estado, quem fica é a corte portuguesa. De tal estado fica a corte espanhola. A tia já vai dizer quais foram os estados de cada um, certo? Através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanholas no território da América do Sul, chamado de um novo continente. Eles deixaram de chamar de América do Sul para chamar de um novo continente. Foi um acordo que eles fizeram, certo? Quando perguntarem para vocês o que foi um Tratado de Tordesilhas, vocês vão dizer que foi um acordo assinado pelos portugueses e os espanhóis para para tomarem posse de algumas terras brasileiras. Essa linha imaginária passava de 370 léguas do Cabo Verde. O território a oeste da linha ficaria com a Espanha e o leste ficaria com Portugal. Então, a partir dessa linha imaginária, o lado oeste ficaria com a Espanha e o lado leste ficaria com Portugal. De acordo com alguns mapas, o território português no Brasil começava próximo aonde atualmente se encontra Belém, no Pará, e descia uma linha reta até Lacuna, em Santa Catarina. O objetivo era acabar com a disputa de território, desde que o novo continente havia sido descoberto 2 anos antes. Por que foi feito esse acordo? Porque eles brigavam, eles guerreavam sempre para tomar posse de algumas terras. Tanto Portugal queria mais terras, porque na mente deles, eles que tinham descoberto o Brasil, eles que tinham começado a conquistar as riquezas que realmente foram eles, então eles achavam que ele poderia dominar tudo. Então os espanhóis começaram a vir para cá e tomar algumas terras. Como é que eles tomavam essas terras? Eles tomavam essas terras através de guerras, através de muitas brigas. Então eles fizeram esse acordo, se uniram, vamos fazer um acordo. Dessa linha imaginária para o oeste, ficaria com a Espanha. Dessa linha imaginária para o leste, ficaria Portugal. Então, nem os portugueses poderiam avançar ao lado leste, e nem os espanhóis avançar ao lado oeste, certo? Eles não poderiam avançar lado nenhum. Cada qual ficava com suas terras, explorava aquelas terras que lhe determinava. Só que não ficou assim. Com o passar do tempo, os portugueses começaram a invadir o território da Espanha.
Por quê? Porque eles já tinham explorado todas as suas terras, já estavam pegando as riquezas, e os espanhóis, nas suas terras, estavam descobrindo outro tipo de riqueza. Então, o que é que os portugueses queriam? Eles começaram a invadir, eles começaram a querer mais terras. Ele não queria só aquela terra que foi feito aquele acordo. Então, ele quebrou o acordo, ele traiu o acordo. Dessa maneira, o Brasil começou a ter os contornos dos conhecimentos hoje. A Espanha, que precisava tomar conta de um domínio muito extenso, ela não conseguia se defender das investidas portuguesas. Assim, em 1750, o Tratado de Tordesilhas foi oficialmente desconsiderado e atualizado como o Tratado de Madrid. O que foi que ocorreu? Como a Espanha ela não tinha total domínio nas suas terras e ela era mais enfraquecida, porque os portugueses tinham mais senhores, tinha mais pessoas do lado dele, ele começou a perder sua força. Então, o que foi que ocorreu? Esse acordo que eles assinaram ficou desconsiderado em 1750. Por que Portugal e Espanha? Porque foi esses dois países que resolveram fazer e não outros países. Esses dois países não dividem apenas a Península Ibérica. No século XV, os dois países eram os maiores potências mundiais em termos expansão marítima. Em termo dele pegar as riquezas e vender para outros países no meio do mar, através do nosso oceano, eles eram as duas maiores potências mundial em termo marítimo comercial. Eles pegavam as riquezas e levavam no mar, né? Levavam nas navegações no mar para outros países e vendiam com preços mais elevados. Na Europa, que buscava aumentar seus lucros à procura de novas rotas comerciais. Enquanto Portugal conquistou uma série de domínios ao longo da costa africana, os espanhóis finalizaram a formação de seu Estado Nacional em 1492. E a nação apostou no projeto da navegação do Cristóvão Colombo, que chegou ao continente americano achando que estava nas Índias. Então, o Cristóvão Colombo, quando chegou na América, ele que descobriu a América, ele pensava que estava chegando nas Índias, em busca de nova. Por que ele disse que estava chegando nas Índias? Porque quando eles chegaram aqui, eles encontraram o quê? Os índios. Então, eles achavam que essa terra, Índias, eles poderiam trazer as riquezas de lá para vender com preço mais acessível, certo? Depois da chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492, a corte espanhola começou a se preocupar em proteger o seu território recém-descoberto. E os portugueses sentiram-se o império deles ameaçado. Quando Cristóvão Colombo, o espanhol, chegou aqui, né, para buscar riqueza e explorar a riqueza, os portugueses começaram a sentir o império deles ameaçado, porque ele que dominava tudo. Então, quando chegou um espanhol, para dominar, para atrás dessa riqueza, eles guerreavam mesmo, porque eles queriam essa riqueza, ele começou a sentir que o império dele ia cair. O rei espanhol Fernando II de Aragão pediu intercedência do Papa Alexandre VI, que usou a ilha de Açores, atualmente Cabo Verde, como referência, estabelecendo uma linha de 100 léguas da ilha. O Papa demarcou com o território a oeste dela como pertencesse à Espanha. Foi por isso porque a Espanha e Portugal, eles fizeram esse tratado, eles fizeram esse acordo, porque eles eram a maior potência, as duas maiores potências em termo marítimo comercial, certo? Eles eram as duas maiores potências naquela época. Na América do Sul, isso significa sua quase totalidade. O documento que criou essa regra se chamou Bula Intercorteira, certo? Com isso, Portugal não teria a posse do território, certo? Com isso, Portugal ele não era dono desse território. Ele ficou dono do território de um lado e Espanha do outro. O limite também dificultaria as navegações portuguesas no Oceano Atlântico,
os portugueses eles não poderiam passar do Oceano Atlântico na área dos espanhóis. Então, dificultou muito. Então, a potência dele, em termos marítimo e financeiro, começou a cair. Alguns historiadores dizem que também o rei Dom João II sabia da existência de terras na parte do sul do novo continente, que ainda não tinha sido descoberta, desembarcado oficialmente no Brasil, o que só ocorreu em 1500. Como potência militar e econômica, a coroa portuguesa ameaçou os espanhóis e pediu a revisão do acordo. Para evitar conflitos, as duas nações abriram negociações para estabelecer um novo tratado, que deveria contemplar os interesses de ambos. Assim chegou o Acordo de Tordesilhas. Por quê? Porque eles estavam brigando, um invadindo, querendo invadir o outro. Então, para evitar os conflitos que estava tendo, eles resolveram, que era interesse dos dois, explorar as terras e crescer a sua potência. Então, eles resolveram fazer esse acordo, que o acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Está aí para vocês verem o que estabelecia o tratado, que era a terra. Olha, se vocês olharem para esse mapa, a maior terra, a maior potência ficou com quem? Ficou com o lado da Espanha. Então, os portugueses se acharam injustiçados. A possessão portuguesa ficou com os estados do Maranhão, Tocantins, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, uma parte do Nordeste, o Nordeste todo, um pouco do Centro-Oeste, um pouco do Sudeste, certo? Ele pegou a parte da Portugal, certo? A parte portuguesa ficou com o Nordeste, com o Sudeste e alguns estados do Centro-Oeste, certo? Pegando um pouquinho do Sul, a parte portuguesa. A parte espanhola ficou com o Sul, Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru, uma parte da América do Sul, dos outros países da América do Sul, né? Ele ficou com todos os outros países da América do Sul, ficou com o Norte, o Centro-Oeste e o Sul. Ele ficou com a potência dele foi maior. Então, espero que vocês tenham entendido a nossa aula, entendido o que foi esse acordo. O que foi esse acordo do tratado? Foi um acordo que Espanha e Portugal fizeram para que não houvesse mais conflitos em brigar por terras, certo? Então, eles demilitaram as terras. Ambos ficou com uma e ambos ficou com outra, e eles não poderiam invadir. Só que, como a tia tinha falado, Portugal não se satisfez de ter ficado com um lado menor. Então, eles começaram a invadir o lado espanhol, certo? Querendo rever nossas aulas, é só ir lá no nosso site, www.escolapequenoespaço.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem. Essa aula está lá na nossa plataforma digital também, que é na nossa agenda digital. Vocês assistem, vocês pegam o livro de vocês, como a tia tinha falado no começo, da página 116 a 118. Vocês vão lá, dê uma olhada no livro de vocês, acompanhe junto com a nossa aula, tire suas dúvidas, reveja de novo e aperfeiçoe o ensinamento de vocês, o aprendizado de vocês nas atividades, tá certo? Então, um beijo, até a próxima aula, certo? Espero que vocês tenham assimilado o conteúdo. Então, beijo e façam as atividades, viu? A tia quer ver. Tchau, até a próxima aula.